Belo Horizonte, 26 de agosto de 2025. Olá, meu nome é Carlos Cordeiro, sou artista plástico, mestre em artes, professor de desenho da Escola Guinhar, Universidade do Estado de Minas Gerais, e este é o canal Desenho Errante. Hoje eu estou aqui para falar sobre o desenho de paisagem. Então eu vou espelhar a minha tela e a gente já continua. O surgimento dessa disciplina de paisagem dentro do campo das artes plásticas ocidentais, durante o período medieval, você tinha representações muito pontuais de algumas folhagens, fazendo ornamentações de luminuras, e algum aparecimento dos elementos naturais em representações de jardins celestiais. Isso que a gente conhece hoje como paisagem, que a gente fala e todo mundo entende o que surgiu no início da Idade Moderna, principalmente durante o período do Renascimento. Essas informações que eu estou passando baseadas no livro do Kenneth Clark, A Paisagem na Arte. A ideia da paisagem como um equivalente da natureza é muito presente no senso comum. No entanto, a paisagem não é exatamente o equivalente da natureza. Ela é uma visão sobre a natureza, né? Então, é uma natureza modificada pela ação humana, né? Então, assim, esse trecho desse artigo, a gente começa a problematizar o próprio termo, né? Assim, o que seria, então, a paisagem, né? Então, ela é essa transformação que o ser humano faz da natureza, né? Então, assim, essa natureza em estado bruto, ela não existe mais. Tudo já foi modificado pela ação humana, até mesmo as partes do planeta que ainda estão preservadas, sem serem matadas, sem serem habitadas, né? Porque o ser humano já interferiu tanto no clima, nas dinâmicas da natureza, que mesmo nesses lugares intocados ainda, já sofre a ação que existe em todo o planeta por conta do aquecimento global, e isso modifica, então, essa paisagem. Desde que a gente nasce, a gente vai construindo uma memória cultural naquilo que a gente aprende dos pais, naquilo que a gente aprende na escola, naquilo que a gente aprende uns com os outros, sobre o que é essa natureza, né? Então, quando a gente olhar para uma árvore, ou vai olhar para uma paisagem natural, a gente tem sempre um traço cultural que nos é anterior a essa experiência com a paisagem, né? Para essa natureza, a gente olha pelas lentes dos diversos campos do conhecimento que falam sobre esse termo da paisagem, como a geografia, a história e as artes plásticas, que é o meu campo de estudo principal, né? Então, mesmo dentro de cada um desses campos, você vai ter autores que têm pensamentos divergentes sobre esse conceito. Então, de cara, a gente já tem que esclarecer que o conceito de paisagem não é uniforme e ele é plural e divergente, controverso muitas das vezes, mas também que estabelece, às vezes, relações interdisciplinares e confluências de pensamentos entre arte e ecologia, por exemplo, entre arte e história, dependendo dos agenciamentos que cada pesquisador consegue fazer dentro desses campos de estudo, de acordo com as referências que ele vai estudar
dos autores que já trataram desse tema. Então, uma autora muito interessante é a Anne Cauquelin, que no seu livro A Invenção da Paisagem, ela se propõe a mostrar como a paisagem foi sendo construída e pensada para ser o equivalente da natureza. Então, a prática pictórica que representava o mundo natural foi mudando nossas categorias cognitivas e também, como consequência, nossas percepções espaciais. Dados artificiais da paisagem, como a perspectiva, passaram a se misturar, sendo dados da natureza, que, por sua vez, só podia ser percebida por meio do seu quadro. Então, a questão da paisagem no campo da arte, ela está muito ligada com a produção de imagens, né? E, predominantemente, a produção de pinturas, né? Mas também gravuras, desenhos e outras técnicas também, né? E essa produção começa, segundo um autor chamado Kenneth Clark, que tem um livro chamado A Paisagem na Arte, ela começa mais ou menos na arte ocidental com o início da Idade Moderna. Na época da Idade Média, do período feudal, era considerado meio que um pecado você representar ou se apegar ao mundo natural, né? Você tinha pensamentos filosóficos da igreja, né, que dominava muito a forma com que as pessoas interagiam com a vida e com o mundo, né? E dentro da igreja você tinha um filósofo como Santo Agostinho, né, que tem uma filosofia baseada na filosofia de Platão, adaptada para o cristianismo, né? E dentro dessa filosofia do Santo Agostinho, você tem a ideia de que o mundo material, o mundo em que nós vivemos, é um mundo de aparência, é um mundo que não é um mundo perfeito, é um mundo que a gente não deve se apegar a ele e deve almejar um mundo superior, um mundo perfeito, que é o mundo de Deus, né? Que seria a ascensão para o paraíso, né? Depois da morte, né? Caso a pessoa levasse uma vida baseada nos preceitos espirituais e na fé, né? Então, assim, dentro desse contexto, a representação da paisagem, a representação é considerada a representação de uma coisa mundana, de uma coisa pecaminosa. Então, você tem, nessa época, basicamente a representação de santos e de divindades da Igreja Católica, né? E é o período também que os livros da antiguidade são copiados artesanalmente, né, assim, manualmente, um a um, nos mosteiros e nas abadias, né, que eram nos mosteiros e abadias, porque só o pessoal do clero que era alfabetizado, né. Raramente uma pessoa que não era do clero, nessa época, era alfabetizada. E como não existiam editoras de livros, essas coisas, então cada livro era copiado manualmente, né, manuscritamente. E esses mesmos monges que copiavam esses textos antigos, eles também faziam desenhos e ornamentações nesses textos que ficaram conhecidos como as iluminuras, né, que são os textos iluminados, né? Que eram as ideias dos desenhos é que eles iluminassem o texto, né? Que ajudassem a tornar o texto mais claro. E também servia para quem não sabia ler, né? Porque quem não sabia ler podia entender um pouco do que estava dizendo ali através da imagem. Então, essas imagens representavam quase sempre só passagens bíblicas, as vidas dos santos,
coisas desse tipo. E não aparecia, então, o tema da paisagem ainda. Aparecia muito pontualmente em algumas ornamentações, algumas folhagens, mas com o sentido de ornamentar a página, de ornamentar o texto. Um pouco mais no final da Idade Média, começa a surgir algumas representações de jardins celestiais, que aí você já tem dentro desses jardins alguns elementos da natureza, né? Como árvores, flores. Mas é curioso que quando você vai observar essas pinturas de jardim do final da Idade Média, os jardins são todos fechados, né? Então, a ideia de uma coisa controlada, de uma coisa idealizada ali também, do que seria e com o propósito de fazer uma espécie de propaganda do que seria a vida após a morte, né? Assim, do paraíso celeste, né? Agora, a paisagem ela surge como disciplina mesmo nas artes plásticas, principalmente a partir da Idade Moderna, né? Que aí você tem uma passagem, então, desse pensamento teocentrista para um pensamento antropocentrista, né? O pensamento teocentrista era Deus no centro do universo. E o antropocentrismo é o homem, então, no centro do universo. Então, os artistas do Renascimento, eles vão procurar tentar representar tudo que é da natureza da forma mais perfeita e mais fiel possível, né? ao objeto de estudo ali, né? Então, assim, é um pensamento científico também que começa a se desenvolver, né? Então, assim, o Leonardo da Vinci, ele não era só artista, ele era botânico, estudava anatomia, estudava engenharia, vários assuntos, e era um excelente pintor também, né? Então, assim, ele falava que tudo que existe na natureza era possível ser representado através da pintura. Só que aí é que acontece uma grande confusão que persiste até os dias de hoje, que é o que a Annika Alquelan vai falar nesse livro, A Invenção da Paisagem, né? Essa técnica de representação da natureza, então, depois do Renascimento, né, do Renascimento em diante, até os dias de hoje, você vai ter aquela ideia da paisagem como algo distante, que tem uma profundidade, que é construída por elementos naturais, ou pode haver alguma construção humana também, alguma coisa de arquitetura e tudo, mas, em geral, o que se tem é uma ideia de uma vastidão, de elementos da natureza ali, e isso dentro de um quadro, né? Então, assim, esse recorte, né, da paisagem, ele começou a se definir justamente no Renascimento, que é o que a Annika Alquelan vai falar. E essa ideia, por exemplo, coisas que surgem no Renascimento, como a perspectiva, né, que é baseada até em um estudo científico de como representar um espaço tridimensional, né, que tem profundidade, e uma superfície plana, né? Então, o que os pintores renascentistas começam a criar, na verdade, muito mais do que uma representação da natureza, é uma ilusão de ótica, né? Então, assim, quando você olha para uma paisagem do Leonardo da Vinci, você tem ali a sensação de uma paisagem natural, mas o que você tem ali, de fato, é tinta a óleo sobre uma superfície plana de tela, né? Então, isso não é um dado que a gente pode desprezar, porque quando você cria esse artifício de representação, esse artifício de cópia da natureza,
você, na verdade, está transformando aquela natureza observada em uma outra coisa. Então, mais à frente, com algumas imagens, a gente vai entender como que funciona esse artifício que prevalece até os dias de hoje, porque isso está presente nos filmes que a gente vê, está presente nas propagandas, nos outdoors, enfim, nas diversas imagens com que a gente se depara no dia a dia, as pessoas, existe um senso comum que entende o que é paisagem com base nesse recurso de ilusão de ótica que foi criado, né, neste enquadramento, né, é importante falar que existe um enquadramento, né, neste enquadramento que foi criado principalmente no início da Idade Moderna pelos pintores renascentistas. Então, trata-se de uma forma de partilha do sensível. Partilha do sensível é um conceito desenvolvido por Jacques Rancière, que é definido como a lei implícita que governa a ordem do sensível. Define lugares e formas de participação no mundo comum ao estabelecer primeiros modos de percepção nos quais este se inscreve. Nesse sentido, a paisagem está envolvida pela política, uma vez que tem por objeto aquilo que podemos dizer acerca do que vemos, acerca de quem tem competência para ver e qualidades para falar, acerca das propriedades, dos espaços e das possibilidades do tempo. Afirma ainda que na base da política existe uma estética, essa que é um sistema de formas a priori que determinam aquilo que é dado a sentir. No caso da paisagem, esse sistema que define seu conceito, sua percepção, segundo Coquelin, está enraizado em um artifício de representação pictórica desenvolvido no Ocidente em meados do século XV, período do Renascimento, que faz com que a paisagem pareça algo natural, uma crença que é difícil de ser desfeita, mesmo havendo constantes práticas que questionam e buscam desmentir esse paradigma, além das abordagens contemporâneas que vêm trazendo olhares diferentes e diversos sobre a natureza, o real e sua imagem. Ou seja, então aqui eu trago o texto A Partida do Sensível, do Jacques Rancière, para a gente pensar sobre essa questão de como esse conceito de paisagem interfere na vida política, na nossa vida social, e o que a gente percebe, dando um exemplo prático, quando ele fala que tem por objeto aquilo que podemos dizer acerca do que vemos, acerca de quem tem competência para ver e qualidades para falar, acerca das propriedades dos espaços e das possibilidades do tempo. Então, vou dar um exemplo aqui que sair um pouco do campo da arte para que a gente possa entender esse aspecto político. Vamos pensar em duas pessoas, um ambientalista, que é do campo da ecologia, que trabalha com a ideia de preservar e recuperar aquilo que já foi destruído pela ação do homem, né, na exploração do meio ambiente. E, de outro lado, então, a gente tem um produtor rural que produz alimentos, né, assim, em grande escala, né, grandes plantações de soja, grandes plantações de milho, né, que promovem uma devastação muito grande para poder ter a área para produzir esse alimento, né, que depois vai vir a ser comercializado. Então, são duas pessoas que estão agindo diretamente sobre a paisagem, né? Uma com o intuito de preservar e a outra com o intuito
de usar aquilo ali para uma atividade comercial de extrativismo, né? Então, quando os interesses dessas duas pessoas se encontram, eles se chocam, eles não se unem, eles começam a entrar em conflito, né? Um não vai concordar com os meios e com os métodos dos outros. É claro que depende do ambientalista, depende do produtor rural, mas, de forma geral, a gente vai entender que ali existe um conflito. E nesse conflito, a gente tem, com certeza, a questão política. A gente tem, dentro da questão até do Estado mesmo, participar, né? Qual que é a influência que esse produtor rural tem politicamente dentro dentro de uma ideia do Estado, né? Como que ele vai recorrer ao Estado para que o Estado valide essa atividade extrativista que ele desenvolve, né? E, ao mesmo tempo, o ambientalista também vai acessar o Estado para que o Estado garanta que essa atividade não infrinja nenhuma lei que foram feitas, né? Leis que foram feitas justamente com base na participação desses ambientalistas e de políticos que estavam a favor ou contra essas causas, né? Então, assim, é um campo que a gente tem que dizer que está muito ligado à questão da política também, né? E também o Rancière vai falar que na base da política existe uma estética, né? Aí a gente entra muito num campo que as artes fazem parte, não só as artes plásticas, mas tudo aquilo que trabalha com estética, né? Que trabalha com imagens, que trabalha com aquilo que um sistema de formas a priori que determinam aquilo que é dado a sentir, né? Então, assim, as imagens que a gente produz, elas vão interferir, vão corroborar com alguns pensamentos e vão ser divergentes em relação a outros, elas vão servir para diversos propósitos, né? E depois ela vai falar a Anne Coquelin vai falar, então, que daquilo que eu disse há pouco, né? Desse artifício de representação pictórica que foi desenvolvido durante o Renascimento e que faz com que a paisagem pareça algo natural, né? E é uma crença que é muito difícil de ser desfeita, né? Coquelin explica que a paisagem é construída e transformada a partir das interferências humanas, tanto em sua representação quanto ações diretas sobre o mundo real, como no paisagismo, por exemplo. A paisagem é o resultado da busca por uma ordenação conceitual do espaço natural que se dá através da artificialidade da criação humana. A autora define a paisagem como concretização do vínculo entre os diferentes elementos e valores de uma cultura, ligação que oferece um agenciamento, um ordenamento e, por fim, uma ordem à percepção do mundo, refletindo, assim, que existe uma solicitação de outros elementos, além dos naturais, para que a paisagem seja percebida. Então, aqui eu coloco a primeira imagem, né? Então, eu escolhi um artista que representou paisagens brasileiras durante o século XIX,
que é o artista Juan Mortis Rugendas, né? Ou Rugendas, né? E aqui a gente tem uma litogravura que faz parte do livro dele, Viagem Pitoresca ao Brasil. É uma gravura feita em 1835 e que a gente tem a representação de uma vista do Rio de Janeiro. O Rugendas era um artista alemão e de formação neoclássica, né? E sendo neoclássico, né, uma retomada da arte clássica, né, então ele está diretamente relacionado ao Renascimento também, porque o Renascimento é justamente a retomada da arte clássica da antiguidade grega e romana, né, e que depois vai ser depois vai vir um período do barroco, de outros movimentos, né? E depois, já no século XIX, você tem a retomada, então, dessa estética clássica através do neoclássico. Então, essa era a formação do Rugendas. Então, eu escolhi ele para a gente entender justamente esse artifício, né, que foi criado na época do Renascimento, né? Então, observando a imagem, o que a gente percebe é que parece uma cena ingênua, né? Feita assim de umas pessoas ali perto de uns pés de café e tudo, e que era uma atividade econômica muito explorada no Brasil dessa época, né? E você tem um grupo de pessoas ali que parece que estão conversando e dialogando de uma forma desarmada, né? Assim, sem pousar para o desenhador ali, né? E, na verdade, isso é uma sensação que ele causa, mas para ele causar essa sensação, ele usa um monte de artifício. Então, vamos começar. Por exemplo, ele já começa colocando duas árvores aqui, ó, que fazem um trabalho que são uma espécie de molduras internas aqui, né? O nome técnico para isso seria culices, né? Aqui também esse monte aqui, né? Para onde a cena acontece atrás dele, né? Então, assim, você tem já estruturas visuais aqui importantes para criar justamente essa ideia de profundidade, né? Então, a gente nota que esse primeiro plano é mais escuro, aqui nessa parte fica um pouco mais claro, depois escurece de novo nessa área aqui, depois fica um pouco mais claro numa meia distância ali, e lá na Bahia, então, fica bem clarinho. Isso é para imitar um efeito atmosférico, né? E que dá a sensação então, da profundidade. Se não tivesse esse monte e se não tivesse essas duas árvores, a paisagem pareceria muito mais plana do que ela realmente é. Pareceria muito mais plana do que a sensação do que ela nos dá, né? Então, aqui da esquerda para a direita, que é mais ou menos o sentido que nós fazemos a leitura visual, a gente tem cavalo apontado para essa direção. A gente tem uma pessoa que trabalha com esse cavalo olhando para essa direção também. E o outro cavalo que está atrás inclina um pouco a cabeça também para esse lado de cá. Então, a gente tem um certo direcionamento da cena para os personagens que parecem ser os principais, né? Que são parecem ser alguns nobres. Tem uma criança aqui também apontando para alguma coisa que a gente não vê, né? E, então, ela aponta para a gente continuar fazendo esse trajeto da esquerda para a direita. E aqui, para segurar a gente tem aqui no fundo um caçador, né?
apontando uma espingarda, né, para a direção justamente oposta dessa que vem para cá. Então, é um elemento meio que para equilibrar essa composição, né? Então, notem como tudo é muito bem pensado e articulado para produzir uma sensação desejada pelo artista, né? Então, o Pablo Diner, né, e a Maria de Fátima Costa, no livro Rugendas e Brasil, vão dizer que sobre aquela imagem que a gente está vendo, que a composição da litografia obedece a modelos neoclássicos. Duas grandes árvores franqueiam uma cena costumbrista e conduzem o olhar por cima das colinas dos subúrbios cariocas, até a cidade e a Bahia. João Maurício, eles traduziram o nome do Rugendas, né? Juan Ortiz, eles chamam de João Maurício, né? João Maurício registrou no desenho, no aquarela, essa vista tomada de Santa Teresa, abarcando desde o Aqueduto até as proximidades de São Cristóvão. A gravura simplifica os elementos da paisagem, por exemplo, as colinas que aparecem como homogêneos montículos arredondados. Essa monotonia que reduz o registro naturalista contrasta com a deliciosa vivacidade das figuras gravadas por Adams. Não reconhecemos o desenho preparatório para a cena costumbrista. É provável que tenha sido elaborado pelo artista viajante já na Europa, baseando-se em seus apontamentos. Quando ele fala das figuras gravadas por Adams, é porque o que acontece? O Rugendas, ele foi um artista viajante, né? Ele veio da Europa, né? Na expedição Langsdorff. Depois ele se separa dessa expedição e vai trabalhar por conta própria. Então, o que ele produz aqui no Brasil, basicamente, são desenhos e aquarelas, né? Assim, que vão servir de referência para a gravura que ele vai executar depois lá na Europa. E para executar essas gravuras, ele tinha vários assistentes, gravadores, né? E o Adam é um deles, né? Que fez que ficou responsável por fazer a gravura na pedra a partir dos desenhos e sob orientação do Rugendas, né? Então, aqui a gente tem uma outra cena também, né? Também desse mesmo livro, né? Da Viagem Pitoresca ao Brasil. E aqui é curioso, porque a gente tem aqui no primeiro plano o próprio artista aqui, com uma prancheta de desenho, né? Conversando de uma forma espontânea aqui com um outro homem, né? Depois você tem um outro homem que parece distraído ali, né? E aí você tem essas composições de montanhas aqui, né? Então, aquela mesma questão das tonalidades, né? Um primeiro plano mais escuro, né? Para dar a sensação que ele está mais próximo, né? Esses dois personagens aqui também não estão aqui por acaso, eles cumprem um papel muito importante dentro da composição. E assim como esse outro personagem, né? E estão distribuídos de uma forma meio que a mesma distância, mais ou menos, que você tem dessa margem até aqui, é a distância que você tem dessa outra margem até aqui. Né? Então, tem uma ideia de simetria aí, né? E aí depois você tem um plano mais claro para separar desse primeiro plano, depois um outro plano mais escuro para separar do plano mais claro, depois o plano mais claro, de novo, escurece, fica um pouco mais claro, até ficar bem mais claro na distância, né? Então, tem toda uma ideia da perspectiva atmosférica aqui, que é
muito bem desenvolvida, né? A vista desenhada por João Maurício está dedicada à paisagem, no acurado jogo de claro-escuro. Representa ao fundo a serra em plena luz, enquanto dá um tom sombreado às colinas mais próximas. A excelente gravura de Bicheboy é fiel ao desenho do viajante, só altera levemente a perspectiva para ampliar o espaço em primeiro plano, no qual a vegetação ganha mais autonomia. Então, aqui também fica claro, né? Altera levemente a perspectiva, ou seja, ele, deliberadamente ele modifica a paisagem para ela funcionar melhor no campo representacional da bidimensionalidade do papel, né? Aqui um outro exemplo também do Viagem Pitoresca ao Brasil, né, do Rui Guendas, que é a Terra dos Órgãos, né? Então aqui você tem uma cena de tropeiros, né? Uma época em que era ainda muito comum, né, as viagens, né, feitas por burros, né, e tanto trazendo coisas para o Brasil, da Europa, como também escoando, né, os minérios, as nossas riquezas que eram extraídas, né, e levadas para a Europa, né? Então, aqui você tem uma cena onde a tropa está passando pela margem de um riacho, né? E vamos analisar, então, ela formalmente, né? Que a gente tem a ideia também das duas árvores, como naquele primeiro desenho, né? Naquela primeira gravura, né? A gente tem o primeiro plano mais escuro, né? A gente tem esse personagem nos ajudando a entrar na cena da esquerda para a direita, né? E aqui a gente é conduzido, então, para essa fila que começa e continua até a distância lá, né? Vai diminuindo de tamanho, né? Uma ideia de perspectiva, né? O rio também nos ajuda a essa entrada, né? Para o centro, né? Da imagem, né? Ele nos ajuda a entrar nessa profundidade. A casinha lá na distância também tem um efeito de aumentar a sensação de distância, né? Então, vamos ver o que nessa composição tipicamente viviana, o viajante assume também o papel de gravador. A sua mão se deve provavelmente à atenta representação da vegetação, mas também as figuras levam seu selo, tanto nos excelentes estudos do cavalo, como na verossímil representação das pessoas nos mais diversos afazeres, próprios de uma caravana de tropeiro. Tendo em conta que não conhecem estudos preparatórios para essa vista, existe a possibilidade de que, no substancial, a composição tenha sido concebida diretamente sobre a pedra. Deste modo, a participação de Joly teria sido marginal, finalizando o trabalho de Rui Guendas. E aqui a gente tem uma outra gravura, né, que é uma cena aqui já de vaqueiro, né, vaqueiros, né, assim, na lida ali com o gado, né, e em uma paisagem ainda bem preservada, né, e o título, né, dessa gravura é Campos nas margens do Rio das Velhas, província de Minas Gerais, litografia. Esse trabalho aqui é interessante porque a gente tem um desenho preparatório para ele, que é esse aqui, né? Então, a gente observa que o desenho é feito de uma forma um pouco mais esboçada, né? Assim, a sensação de profundidade
ela não é tão forte como aqui na gravura, né? E isso que ele consegue na gravura é trabalhando os contrastes, né? O claro e escuro, né? Trabalhando o contraste no céu, trabalhando o contraste no rio, trabalhando o contraste ao redor dos rios, né? Essas palmeiras aqui, ó, produzem uma entrada também aqui na cena, né? E na base dela a gente tem essa lida aqui com o gado acontecendo, um outro trabalhador aqui vindo, parece que para ajudar esse aqui, né? A gente tem toda essa parte mais escura aqui, né? Que também nos direciona aqui para a cena, né? E então, assim, são excelentes gravuras, são trabalhos, assim, fantásticos do meu ponto de vista. Mas o que eu quero chamar a atenção é que são trabalhos que representam o mundo natural, mas são trabalhos que ordenam esse mundo natural, que colocam eles dentro, o mundo natural dentro de uma ordem, para que essa representação possa funcionar tão bem como ela funciona, né? O problema não é a representação. O problema é a gente entender essa representação como se ela fosse o equivalente do natural, que não é, né? Ela é construída. Então, da representação, a interferência direta na paisagem, a contribuição da land art e seus desdobramentos na formação do campo expandido da arte contemporânea. Então, perto dos finais das décadas de 1960, alguns artistas começaram a intervir fora dos espaços de paredes brancas das galerias do Sorro, criando trabalhos nos desertos e montanhas do Nevada, Utah, Arizona e Novo México. Eles usavam escavadoras Caterpillar, caminhões para criar abismos na terra ou construir grandes rampas. O resultado foi uma enorme expansão da arte, na qual a paisagem, a formação do terreno, o horizonte, o tempo e a erosão se tornaram materiais autênticos. Então, aqui a gente tem um exemplo desse trabalho, que é um campo relampejante do Walter de Maria, né? Então, o que esses artistas da land art estavam pretendendo, né? Eles queriam aproximar arte e vida, né? Mas como assim aproximar arte e vida? Eles entendiam que a arte, dentro da galeria de arte, vocês pararem para pensar, como é uma galeria de arte considerada ideal, né? O famoso cubo branco, né? Que o Brian Dorment vai discutir no famoso livro também, No Interior do Cubo Branco, né? A galeria de arte é uma galeria com as paredes brancas, com um piso que, de preferência, não provoque muito barulho, e sem janelas, né? Assim, considerado um espaço quase que fora do tempo e do espaço, né? Então, assim, os artistas da land art queriam que a arte fosse para o mundo, saísse desse lugar confinado e idealizado demais para interferir na própria paisagem, né? E aqui você tem um trabalho do Walter de Maria, onde ele, então, no deserto do Novo México, ele espalha 400 varões de aço inoxidável, né? E é um lugar onde tinha muita incidência de raios, né? Então, nos dias de tempestade, as pessoas podiam assistir, né, de um ponto específico a esses desenhos, né, que os raios formavam ali, caindo sobre os para-raios, né? Então, no Novo México, Walter de Maria colocou hastes de ferro verticais em espaços regulares numa área de 1.600 metros para fazer o seu campo relampejante. Campo relampejante é permanentemente, porém isolado,
permanente, porém isolado. O isolamento, diz de Maria, é a essência da land art. Aqueles que desejam vê-los podem fazê-los em pequenos grupos, com um pernoite na cabana próxima, que lhes dá tempo suficiente para fazer a caminhada necessária pela área. O modo como a obra é vista não é extrínseco à sua condição e significado, mas parte dele. Em suas anotações para o trabalho, de Maria salienta, por exemplo, que observar o campo relampejante do alto não teria nenhum valor, uma vez que a relação entre céu e terra é muito importante. A centralidade dessa relação é claramente visível no solo, especialmente quando o relâmpago, tão comum naquela hora, vem se bifurcando pelo ar. Então, esse é um trecho aí do livro Arte Contemporânea, uma história concisa, do autor Michael Archer, né? Aqui também há uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente nesse vídeo, quando a gente entrar no trabalho do Vic Muniz, mas vocês percebem que existe uma utopia, né, muito grande nessa proposta aí do pessoal da land art, né? Porque essa ideia de aproximar a arte da vida, né, de aproximar pessoas de uma experiência real, ela era acessível para pouquíssimas pessoas, né? A grande maioria de nós que estuda arte conhece esses trabalhos só através de fotografias, né? Alguns trabalhos desses já se deterioraram também, já se desfizeram e não existem mais. Então, assim, essa aproximação, assim, ela é meio paradoxal, né? Ao mesmo tempo em que você retira a arte da galeria, mas o que fica dela acaba sendo que quase que só o registro, né? A fotografia, né? Que a grande maioria do público tem acesso somente a essa fotografia. E é também o que vai ser comercializado, que vai ficar como registro dessas obras, né? Outro artista desse contexto é o Richard Long, né? Que fazia arte ao fazer caminhadas, né? Então, assim, ele pegava um lugar, geralmente um lugar, assim, ermo, né? Assim, um local não habitado, né? Assim, e fazia caminhadas, e no meio dessa caminhada ele parava, juntava umas pedras, fazia uma linha, por exemplo, esse da esquerda aqui, é uma linha no Japão, né? Então, que é uma caminhada que ele fez pelo Monte Fuji, e no caminho ele colocou essas pedras e fotografou, né? Então, assim, o que existe primeiro é a experiência dele nesses lugares, né? Aqui na Escócia, né? O mesmo procedimento, só que na Escócia. Aí, como a paisagem é diferente, observe que você tem duas qualidades de linhas diferentes, né? Então, é um trabalho, pensando que no desenho a linha é o principal elemento, né? É um trabalho que tem uma interface muito grande com o desenho também. E vamos ver, então, o texto aqui, né? Richard Long fazia arte ao realizar caminhadas, uma rota que pudesse ser facilmente conceitualizada. Uma linha, um círculo ou quadrado, era seguida no solo. A caminhada em si não podia ser diretamente experimentada por uma audiência, a qual, em vez disso, via alguma forma de documentação dela. Um mapa com desenho da rota caminhada, um texto listando coisas passadas ou vistas em road, uma fotografia, uma sistematização da caminhada, tal como carregar um objeto encontrado durante o tempo até visitar outro e substituir um pelo outro, e assim por diante. A lógica pré-planejada de muitas dessas coisas aproximava-se da acessibilidade do conceitualismo. Uma caminhada de 6 dias por todas as estradas, alamedas e pistas dentro de um raio de 6 milhas centrado no gigante do Cerne Arbas, um trabalho de 1975.
Da mesma forma, Longo podia parar durante a caminhada e fazer uma linha ou círculo com pedras ou gravetos soltos ou arrastando no chão as suas botas. Essas eram deixadas para se desintegrar pelas forças da natureza, e assim também só podiam ser realmente vistas como fotografias numa parede de galeria, que é a questão que eu estava falando agora há pouco, né? Aqui uma outra obra muito conhecida da Land Art, que é o Jato em Espiral, né, o Espiral Jet, que é uma obra de 1970, onde o artista Robert Smithson, ele pega o mesmo terra, o mesmo tipo de material que você tem aqui na margem desse lago, né, e faz com máquinas, né, assim, tratores e coisas desse tipo, faz uma espiral que entra, então, assim, para dentro do lago, né? Então, é outro trabalho também bem interessante de land art, né? Obras de land art, tais como Jato em Espiral, não são apenas lugares de arte, mas também locais independentes dos espaços das galerias, embora não dos sistemas dos marchands. Existe aqui, porém, uma contradição. Pode-se dizer que as pessoas só podem entender a obra e sua crítica daquele sistema se visitarem o lugar. Mas esse é tão inacessível que, para a maioria das pessoas, isso não é viável. Elas acabam indo até uma galeria para ver a foto do local, que é necessariamente uma mercadoria dessa galeria, que é justamente o que eu estava falando agora há pouco, né? Então, um artista brasileiro, né, que vai brincar, né, entre aspas, né, com essa ideia da fotografia, né, é o Vic Muniz, né, e aí já é um trabalho mais recente, né, é um trabalho de 2002, é um trabalho que pertence ao Instituto Inhotim. É um desenho, né, como vocês podem ver, que foi feito numa área de mineração, e é um desenho que foi feito por trator, com GPS, né, para desenhar essa chave. Então, aqui você tem carros, né? A foto foi tirada de um helicóptero. Então, você tem carros aqui que dão mais ou menos a escala do tamanho desse desenho, né? Pois bem. Então, em seguida, a gente tem aqui um outro desenho, um tratorzinho aqui no canto, que parece que é a mesma situação. Porém, isso aqui é um tratorzinho, vamos dizer assim, de brinquedo, um tratorzinho em miniatura, muito pequenininho. Isso aqui foi feito num montinho de terra, né? Então, agora, o aspecto da fotografia, dessa fotografia com essa, é muito parecida. Então, ele está brincando justamente com essa ilusão que a fotografia pode causar, né? E que é o que eu estou querendo falar para vocês em relação à paisagem também, né? Esse enquadramento, ele pode nos enganar muito, como nos engana com frequência, né? Como no trabalho do Vic Muniz a gente não sabe que horas que é um montinho de terra pequena e que hora que é uma paisagem em grande escala, só por causa do enquadramento que o artista faz, né? Então, uma imagem fotográfica, ela pode nos enganar muito, né? Assim como essas representações da paisagem. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, né? Você pega, por exemplo, as manifestações que aconteceram no Brasil em 2013, né? Isso me chamava muita atenção na época, né? Você tinha muitas situações de confrontos de manifestantes com a polícia. E um jornal mais tendencioso a apoiar os manifestantes ia fotografar o quê? Os policiais agredindo esses manifestantes, ia fazer esse enquadramento. Já o jornal que estava mais tendencioso
a apoiar os policiais, ia fotografar na mesma cena, só que ele ia mudar o enquadramento, ele ia fotografar os manifestantes tacando pedra, fazendo agressões aos policiais. Então, assim, era uma mesma situação, mas o olhar do fotógrafo mudava completamente o contexto de interpretação daquela cena. Então, eu falo desse exemplo, não que eu sendo favorável a um lado ou outro, não é essa a questão. O que eu estou querendo dizer é que a fotografia, assim como qualquer imagem, muitas vezes é considerada como prova de algum fato que aconteceu, às vezes como prova até de crime, mas a gente que trabalha com imagem tem que estar muito atento, porque a gente tem que ter clareza que uma imagem pode servir para esclarecer alguma coisa, mas ela pode servir também para enganar, né? Então, assim, a imagem tem essa natureza, né? Então, o Vic Muniz, de uma forma muito inteligente, faz essa reflexão de diferentes formas e em diferentes momentos na obra dele, né? As fotografias de Vic Muniz põem à nu o mecanismo da representação para questionar a hierarquia entre o original e a reprodução, deleitando-se com as discrepâncias que proliferam através da deslocação. Interpretação é aquilo que ele chama o teatro dinâmico das forças visuais. Isso faz com que a imagem fotográfica final seja tudo o que resta dos seus trabalhos laboriosamente construídos, realçando a natureza efêmera da produção humana. Então, depois de um tempo estudando essa questão da paisagem, eu comecei a me interessar por obras em papel da arte mais recente, assim, nos últimos 20 ou 30 anos, que trabalham o desenho de paisagem por uma perspectiva diferente dessa neoclássica, né? Dessa perspectiva clássica, que vem do Renascimento também, né? E eu queria, não obras de land art, mas queria obras sobre papel, como os artistas pensam em outras possibilidades sobre papel. E aí, pesquisando no livro Vitamina D, que é um livro da Fino, que é uma espécie de um catálogo sobre desenho, né, assim, de artistas bem recentes, são publicações recentes também, né, eu encontrei uma artista que me interessou muito, que é a Yehudi Transporta, né, então aqui vou colocar umas imagens de desenho dela, né, sobre paisagem, né, mais à frente, não neste vídeo, mas em próximos vídeos, nós vamos discutir especificamente o trabalho dessa artista, né? Então, assim, aguardem que vão ter outros vídeos que vão ser postados neste canal que darão continuidade a essa discussão que nós iniciamos aqui a partir do trabalho dessa artista, Yehudi Transporta, que é uma artista israelense e que nós iremos detalhar mais a trajetória dela artística e o que ela vem produzindo nos próximos vídeos, né? Mas aqui eu já queria apresentar alguns trabalhos dela, né? Então, assim, ela tem uma relação muito forte com um pântano, né? E o que nós vemos aqui parece ser um chão de um pântano, mas não está muito claro se ao mesmo tempo é o céu, ao mesmo tempo tem uma parte que parece meio abstrata. Então, o que ela causa é uma instabilidade nessa ideia que a gente tem do que é a paisagem. As coisas não estão claras, não estão bem resolvidas para dentro daquilo que a gente é acostumado a entender como o
que é uma paisagem, né? Então, esses trabalhos são feitos com nanquim, sobre papel, e chama atenção também a grande escala, né? Esse trabalho aí, por exemplo, tem 1,50 m de altura por 2 metros de largura, né? Então, assim, são trabalhos feitos numa escala que o observador, quando chega muito próximo desse trabalho, tem uma sensação de imersão ali naquele campo, né? Então, é um desenho que é sobre papel, mas que se aproxima da ideia de instalação também. Aqui outro também nesse mesmo formato, de 1,50 m por 2 metros de largura. E aí eu vou colocar aqui um trechinho do texto da Kate Sutton, desse livro, Vitamina D, de 2013, que é o volume 2, né? Há uma beleza sombria nos desenhos a tintas de Ruth Sasport, onde pântanos e clareiras florestais são tão ameaçadores quanto meditativos. A artista os oferece como portais para o mundo do inconsciente, onde a abstração do natural perturba a mecânica padronizada da percepção, e de um solo incerto proporciona um terreno fértil para o sublime. Evitando as convenções da pintura de paisagem, ela não se limita a oferecer uma contemplação passiva. Quanto mais se olha, mais estranha ou mesmo hostil a composição se torna. As linhas do horizonte são muitas vezes confusas e se desdobram em reflexos na água do pântano ou em folhagens imprecisas. Bom, então não vou aprofundar muito no trabalho de Ruth Sasport, porque já no próximo vídeo a gente vai ter um vídeo apresentando justamente o trabalho dessa artista, e que a gente deve fazer alguns vídeos falando de diversos aspectos do trabalho dela, porque a gente vem estudando, né? Eu venho coordenando um grupo de estudos, né? Com esse nome, né? Desenho Errante, e nós estamos pesquisando essa artista já tem um tempo, então a gente pôde levantar muitas informações sobre ela que serão compartilhadas então nos próximos vídeos. Aqui estão então as referências bibliográficas que foram usadas para esse vídeo, e então eu espero vocês nos próximos vídeos. Obrigado, até mais.